Olá, eu sou a Ana, esse é o Mundo para Iniciantes e hoje eu tô aqui com meu amigo tomando um sorvetinho. E esse é um dos 400 gnomos que tem aqui na cidade de Wrocław, na Polônia. Eu tô há 2 meses filmando um por um pelas ruas e eu consegui filmar mais de 100 gnomos. Hoje eu vou mostrar eles para vocês e eu vou contar um pouco da história incrível de por que eles existem e o que eles representam. Vamos lá! Esse foi o primeiro gnomo de Wrocław. Aí você me pergunta, por que ele está em cima de um dedo? Esse gnomo, ele está dando aquele dedo para o comunismo. Olha a carinha de satisfação dele. Então, esse foi o primeiro gnomo da cidade e também é o mais feio. É o menos elaborado, mas é o que tem a principal mensagem política, que é mandar o comunismo se ferrar. Então, ele foi feito por iniciativa de um jornal local, o jornal patrocinou esse gnomo e depois dele a prefeitura patrocinou mais 20 gnomos nos prédios locais e aí virou moda, todo mundo queria ter o seu gnomo e assim que começou. Isso começou em 2001 e em 2018 já são mais de 400 gnomos espalhados pela cidade. A maioria desses gnomos não tem uma mensagem política tão forte, são para promover estabelecimentos comerciais, viraram pontos turísticos da cidade, então como os gnomos viraram pontos turísticos da cidade, tem mapa dos gnomos para fotografar os gnomos, tem excursão pelos gnomos, então os donos de restaurantes, sorveteria, lojas fazem gnomos para atrair pessoas para lá. Enquanto a gente caminha, eu vou contar um pouquinho mais sobre os gnomos para vocês. E durante os últimos meses eu filmei mais de 100 gnomos da cidade. Eu queria fazer esse vídeo só quando eu já tivesse o registro de 100 gnomos. Então, enquanto eu vou falando, os gnomos vão passando aqui para vocês irem conhecendo um pouco. E enquanto eu vou andando, eu vou mostrando para vocês. A gente está bem no centro antigo e aqui é onde tem a maior concentração de gnomos. Aqui em cima de mim já tem outro. Tuc, tuc, tuc. Ele tá num poste. Então, hoje em dia, para você ter um gnomo, eles são completamente de cobre e o custo é mais ou menos entre 1.200 e 1.800 euros para você mandar produzir o seu gnomo e instalar por um dos vários artesãos que fazem isso na cidade. Qualquer pessoa pode ter um gnomo, você não precisa de uma autorização especial. Se você quiser, é só você fazer e mandar instalar. Muitos ganham roupinhas especiais, ganham cachecol no inverno, então tem vários gnomos por aí. A história dos gnomos, então. Por que existem os gnomos? Os gnomos começaram porque Wrocław, essa cidade aqui, é uma cidade universitária. Ó, falando nisso, aqui atrás tem mais um gnomo. Esse é um gnomo hipster. Ele tem um boné, um notebook, um café, provavelmente da Starbucks, que é aqui na esquina, e tá trabalhando. Então, como eu ia dizendo, a Wrocław é uma cidade universitária e todo mundo sabe que o que os universitários sabem fazer melhor é zoeira. Tanto que a gente chegou em mais um gnomo. Esses daqui são os dois gnomos. Essas bolinhas tem até lá embaixo.
É um enfeite. E essa daqui tem 2 gnomos tentando roubar a bolinha. Ficou conhecido como gnomo universitário porque os universitários gostam de roubar esses gnomos. Então eles já roubaram tantas vezes que reza a lenda que hoje em dia tem GPS dentro dos gnomos. Então se você roubar, a polícia vai saber onde você está. A Polônia foi comunista depois da Segunda Guerra, por um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos meio que deixaram a Polônia de presente para a Rússia, sem perguntar para os poloneses o que eles achavam. E a Polônia começou a ficar muito pobre, começou a faltar comida nas prateleiras. Então você recebia uns tickets que definia quanto que você podia comprar de comida. Então você tinha direito a comprar tipo 100 gramas de carne por semana. Mas carne era tipo qualquer embutido, qualquer coisa que fosse a base de carne, não é? Era frango, carne vermelha, qualquer carne. Você tinha direito a 7 rolos de papel higiênico por ano. Verdade, não estou mentindo. Então os poloneses começaram a ficar revoltados com a situação e surgiu um partido, uma oposição ao comunismo, que era o Partido Solidariedade, do Lech Walesa, que todo mundo conhece a história. Se você não conhece, dê uma pesquisada. Então, enquanto Lech Walesa fazia essa oposição, aqui em Wrocław os universitários estavam tentando viver uma vida universitária, mas era muito difícil, porque aqui logo se tornou proibido fazer reunião de mais de 2 pessoas na rua. Então você não podia se encontrar com os amigos para conversar, você podia ser preso só por estar num grupo de 3 pessoas. Aqui nessa igreja tem um gnomo motoqueiro, porque esse padre aqui é amigo dos motoqueiros. Todo ano ele abençoa algumas centenas de motoqueiros que vêm aqui nessa rua. Perto do Natal, eles vêm todos vestidos de Papai Noel e depois levam presentes para as crianças. Então o padre é amigo deles. Voltando aos universitários, os universitários zoeiros começaram a achar ridículo demais o comunismo e eles começaram a debochar do comunismo. Não era um enfrentamento sério com armas, né? Era uma coisa bem humorada. Eu falo sério no sentido de humor, porque era muito sério, era uma afronta ao comunismo, mas sempre bem humorado. Então eles começaram a escrever slogans nas paredes sobre o comunismo, fora o comunismo, tal, liberdade. E durante a noite os comunistas iam lá e pintavam de branco. Então começou a aparecer várias paredes brancas enormes na cidade, a cidade começou a ficar branca. Então eles tiveram a ideia de pintar gnomos nas paredes. Então toda aquela área branca começou a ficar colorida, cheia de gnomos, flores. Não tinha um objetivo, era só para deixar colorido e para as pessoas de vez em quando terem uma visão bonita, alegre e cheia de vida, ao invés do cinza e do medo e de tudo que eles passavam diariamente. Estamos chegando a mais um gnomo. Esse daqui é um gnomo tocando violão e outro gnomo curtindo um sonzinho e um solzinho nesse momento. Então eles começaram a encher de gnomos e os comunistas ficaram muito intrigados, porque até então não era proibido pintar gnomos nas paredes. E aí os estudantes começaram a ver que o pessoal gostava dos gnomos, achava engraçado, eles sabiam que era um deboche do comunismo, todo mundo sabia, e eles continuaram debochando. Então eles começaram a fazer passeatas. Lembre que era proibido juntar mais de 2 pessoas na rua. Eles começaram a juntar grupos enormes de pessoas vestidos de gnomo e gritando umas frases completamente sem sentido, tipo liberdade para os gnomos, esse tipo de coisa, que todo mundo sabia que eles não estavam falando dos gnomos, estavam falando deles mesmos.
Então, quando os comunistas chegavam e prendiam todo mundo, as fotos que o pessoal tirava e as notícias ficavam assim: os comunistas prenderam os gnomos, gnomos presos pelos comunistas. Então, quanto mais eles reprimiam, mais ridículo ficava, porque ficava tudo que eles faziam, eles estavam fazendo para os gnomos, contra os gnomos. E assim que se criou a Alternativa Laranja, que era um outro partido contra os comunistas. Tinha o Comunismo Vermelho, tinha o Partido Solidariedade, a Igreja, que tem a cor amarela. Então eles queriam fazer tipo um meio termo e se chamaram de Alternativa Laranja, e foi uma força muito poderosa contra o comunismo, porque os comunistas não sabiam como lidar com o deboche. Então, o humor é uma arma muito forte na política, né? Então, eles debochavam, zoavam e iam conscientizando as pessoas e enfraquecendo o comunismo. Uma coisa interessante é a denominação gnomos. Muita gente, inclusive aqui na Polônia, traduz para anões. Então eu fui fazer um tour guiado para aprender tudo isso que eu tô contando para vocês. Eu fui fazer um tour aqui só sobre os gnomos, com gente de vários países. E no fim, eu perguntei para ele, pro guia, por que são anões e por que não são gnomos. Aí o guia falou: porque os anões, eles estão sempre prontos para ajudar as pessoas. Eles podem surgir num momento de necessidade e ajudar você. Aí eu pensei no Peter Dinklage do Game of Thrones, tipo fazendo caridade, tá ligado? Ajudando as pessoas, porque ele é um anão e é isso que anões fazem. Aí, claro, eu fiquei mega confusa e tinha um americano. E depois eu perguntei pro americano, tipo, eu não falo inglês muito bem, tem alguma coisa aí que eu não tô entendendo? Porque qual que é o sentido de dwarfs? Porque pra mim dwarfs era só realmente anões. Aí o cara falou: essa tradução do cara aí tá meio estranha. E em inglês essa palavra a gente já não usa mais, é uma palavra que não cabe no politicamente correto. A gente chama de little people, pessoas pequenas. E a palavra dwarfs é ofensiva, né? Eu entendo que o cara queria estar falando gnomes. Então eu tô falando gnomes, aqui tô falando gnomos, porque o sentido de tudo de criaturas mágicas que aparecem para ajudar, dos gorrinhos e de tudo isso é um sentido muito mais de gnomos do que de anões. Então eu estou entendendo como gnomos, apesar da tradução oficial para todas as línguas ser anões. Eu acho estranho. Aqui é uma agência de empregos. Então esse gnomo aqui, ele tá com um currículo na mão e tá correndo para entregar aqui. Então, naquela época na Polônia tinha lei marcial, e isso quer dizer que os tanques estavam circulando pela cidade. Você podia ser preso sem nenhuma justificativa, eles podiam simplesmente carregar você embora. Tinha toque de recolher, você não podia estar na rua depois das 10 da noite. Tinha uma série de coisas que as pessoas não estavam mais aguentando. Mas, ironicamente, o papel higiênico é uma das que mais marcou a época, porque é muito emblemático, né? A gente tem tanto acesso a essas facilidades que a gente não para pensar o quanto da nossa dignidade humana está relacionada à nossa capacidade de limpar a bunda com dignidade. Então, a partir do momento que você tinha que usar jornal, papel, qualquer papel, que também papel não era uma coisa assim tão fácil de encontrar, as pessoas estavam realmente cansadas. E aí a Alternativa Laranja começou a comprar papel higiênico e distribuir nas ruas, sei lá, como que eles conseguiam papel higiênico no mercado negro e distribuir. E aí as pessoas eram presas porque era proibido distribuir papel higiênico. Então as notícias eram, aqui em Wrocław,
elas eram muito ridículas pro comunismo. Era assim, tipo, a polícia prende gnomos manifestantes, a polícia prende estudantes distribuindo papel higiênico na rua. Então, quanto mais eles reprimiam, mais ridículo ficava, mais enfraquecido ficava o comunismo, e até chegar ao ponto onde eles não tinham mais suporte nenhum, não tinham mais apoio nenhum. Então, durante o comunismo, muita gente foi presa, muita gente desapareceu, mas o senso de humor dos universitários não morre nunca. A zoeira never ends. E foi a zoeira que ajudou a enfraquecer esse sistema de governo que ninguém mais aguentava. E os gnomos hoje em dia representam essa vontade de continuar lutando, a vontade de se expressar, a liberdade individual, tudo que as pessoas aqui mais gostam. Eles são uma gracinha. A gente vem de longe, vem de longe pra fotografar, pra ver os gnomos. E eles são muito bonitinhos. Então, essa é a história dos gnomos de Wrocław. Alguns estão aqui no centro, outros ficam afastados. Eu ainda não vi todos, eu fiz uma caça pelos gnomos. Alguns foram bem difíceis de achar. E talvez um dia eu faça a parte 2 desse vídeo com mais 100 gnomos. Aí começar os gnomos mais raros, mais longe do centro, que eu vou ter que pegar o ônibus para ir ver cada um. E a gente vai colecionando os gnomos. É um dos esportes que você pode praticar. Aqui é o Fórum Nacional de Música, onde toca a orquestra de Wrocław. E aqui no estacionamento deles tem a orquestra dos gnomos. Aqui tem a Estátua da Liberdade e ela fica na frente da Embaixada dos Estados Unidos. O tempo todo surgem novos anões e esse daqui é o mais recente da cidade. Ele é do filme Vincent, sobre a vida do Vincent van Gogh. Então tem a tela. Tem o gnomo. Então esses são os gnomos de Wrocław. Se você gostou, curte, compartilha, divulga o canal e...